versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe de ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os seus sinais e as minhas maravilhas, os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 anos, quando falaram a Faraó. E Moisés falou com Deus: Olha, eu não sei falar. Deus falou assim: Não tem problema não. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar você como Deus do seu irmão, e você vai falar para ele, e ele vai falar para Faraó as minhas palavras. Irmãos, no capítulo 3 do nosso livro aí, nós vamos aprender na página 25 aí, a inspiração do Antigo Testamento. Sobre o autor desse livro que nós estamos estudando, a introdução bíblica, uma das questões que o pessoal sempre questiona sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, principalmente do Velho Testamento. E a autora quis dizer: será que a Bíblia realmente se diz inspirada, ou seria essa ideia mera reivindicação feita pelos crentes a respeito desse livro? É uma pergunta que é feita. As pessoas falam: você acredita na Bíblia? Como que eu não vou acreditar na Bíblia Sagrada se foi Deus que inspirou, se foi Deus que soprou? É a palavra de Deus revelada para nós. Deus falou para Moisés: você vai falar para Faraó. Mas não tem problema, Moisés, você não sabe falar direito, mas eu resolvo esse problema. A mesma coisa somos nós, seres humanos, irmãos. Nós cristãos, nós somos porta-voz de Deus. Quando Jesus fala em Atos capítulo 1 versículo 8: sereis as minhas testemunhas, nós somos porta-voz de Deus nesse mundo, nós cristãos. Então diz aqui o autor: primeiramente examinemos a reivindicação do Antigo Testamento a favor da inspiração. Você sabe que Deuteronômio capítulo 10 versículo 2, os livros escritos pelos profetas, eram conservados em lugar sagrado. Moisés colocou a Bíblia na arca, como Deus mandou. Coloca as tábuas da lei na arca lá, e colocou. A arca hoje está no céu. E quando a gente olha essa questão aqui, a gente vai ver sobre uma questão sobre o segredo da inspiração da Bíblia Sagrada. Aliás, o segredo da inspiração do Antigo Testamento está na função profética de seus escritores. Então Moisés foi um profeta de Deus, ouviu de Deus, falou de Deus e escreveu de Deus. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Nós ouvimos de Deus e falamos de Deus. As pessoas, elas retransmitem aquilo que elas ouvem de Deus e aprendem de Deus. Então nós somos hoje, veja bem, existe até alguns louvores que falam assim: essa é a nova geração que Deus levantou. É verdade. Só que cadê os profetas? Cadê os profetas para falar de Deus? Então esse é um problema. Aí o Antigo Testamento, na qualidade de texto profético, aí você vai ver aqui, o profeta era o porta-voz de Deus, como nós somos hoje. Existem as funções, do profeta. Você vai ver que o profeta era chamado de homem de Deus, lá em 1 Reis 12, 22, homem de Deus. A mesma coisa somos nós hoje, homem de Deus, mulher de Deus. O que revela que era escolhido por Deus, chamado servo do Senhor, lá em 1 Reis 14, 18. Mostra a sua ocupação, o que ele fazia. Diz que era um mensageiro do Senhor, um mensageiro do Senhor.
Outra coisa que nós aprendemos aqui, mostra o serviço do profeta, o serviço de Deus, ele era o vidente de Deus, na Isaías 30:10, vidente. Hoje existe até um programa de rádio aí, que tem um padre que diz o padre vidente, né? O vidente era aquela pessoa, como Samuel era chamado de vidente, por quê? Deus revelava para ele. Deus revelava para ele. Então o vidente é alguém que tem uma revelação de Deus. É o dom hoje de revelação. É o dom de revelação. Então, às vezes a pessoa acha tão escandalizada, padre vidente. Mas na igreja não tem vidente. O dom de revelação está escasso, né? Mas tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Então, temos que tomar muito cuidado com essas colocações. Outra coisa nós vemos aqui. O profeta era chamado também o homem do Apocalipse, aquele que revelava através do Espírito Santo que Deus queria falar. Também era chamado de Atalaia, aquele que dá um aviso: olha, vai acontecer, o inimigo vem vindo. Tudo isso mostra para nós no Velho Testamento que o Velho Testamento é inspirado por Deus, que a Bíblia é inspirada por Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, então, como diz o escritor aqui, acima de todas as designações, entretanto, sobressai a de profeta, ou seja, porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos o foco, como cristãos de sermos porta-voz de Deus. Então nós temos que aprender da palavra do Senhor e amém, e fazemos o que a Bíblia nos ensina. Aí diz o autor aqui do livro, na página 26 aí, em razão do próprio chamado, o profeta era alguém que se sentia como Amós. Falou o Senhor, quem não profetizará? Quando Deus toca em você, se você é profeta de Deus, você não consegue ficar quieto. Você vai falar o que Deus mandou falar. Agora, não vai falar o que está no... eu senti no meu coração. Espera aí, senti no seu coração. Mas foi Deus que colocou no seu coração? Se é Deus que manda falar, irmãos, nós temos que falar. Porque nós hoje, cristãos, nós somos a boca de Deus. Por que Deus levanta a igreja nesse mundo? Nós temos os porta-vozes de Deus. Então diz mais outra coisa aqui. Ou como outro profeta disse, eu não poderia desobedecer a ordem do meu Senhor, para fazer coisa pequena ou coisa grande. Lá o profeta mercenário, né? Lá em Números capítulo 22, o camarada disse que foi chamado para amaldiçoar Israel, né? Mas falou assim: eu não posso fazer coisa que o que Deus me mandar fazer, eu sou obrigado a fazer só aquilo que Ele manda fazer, acabou. Só que o Balaão recebeu o prêmio da sua insensatez, né? Arão havia sido profeta ou porta-voz de Moisés. Lemos lá em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Êxodo capítulo, veja bem, pois devia falar todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. E assim também os profetas de Deus deveriam falar somente aquilo que o Senhor lhes ordenasse. Irmãos, aqui eu quero parar um pouco. Nós, como pregadores do Evangelho, não podemos falar e pregar o que nós achamos que, sabe, eu vou falar sobre isso. Não, irmãos. Existe critério, existem normas, existem regras. Nós somos portadores da palavra de Deus. A gente tem que pregar o que Deus manda. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha não, com a dele. Porque ele disse assim, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Não se preocupe com o resultado de pregação. Se preocupe com aquilo que a pregação vai fazer. Porque se a pregação de Deus, a palavra de Deus, não
tocar no coração do ser humano, palavra de homem não vai tocar, não. Deus disse para Jeremias: porventura não é a minha palavra martelo que esmiuça a penha? Quem quebra coração é a palavra de Deus. Quem muda a mente é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Aí diz o autor aqui, ó: assim dissera Deus aos profetas: porei as minhas palavras na sua boca, e eles lhe falará tudo o que eu ordenar. Deuteronômio 18:18. Além disso, nada acrescentareis ao que eu ordeno, e nada diminuireis. Mudou essa regra? Não. Apocalipse 22. Jesus deixa para João bem claro: aquele que tirar alguma coisa da profecia, vai ser tirado da vida dele. Aquele que acrescentar, vai sofrer as consequências. Não mudou nada. Então o Velho Testamento completa o Novo Testamento, e o Novo Testamento completa o Velho Testamento. É revelação de Deus. Existe uma concordância. Existe uma concordância. Então, toma muito cuidado. Os falsos profetas eram identificados, graças às suas profecias falsas, pela falta de confirmação miraculosa. Você quer conhecer um profeta? Vê se cumpre a palavra. Ah, pastor, mas eu conheci falsos profetas, se cumpriu, eu também conheci. Só que tem uma coisa, nós temos que saber se a profecia é de Deus, porque quando é de Deus, se cumpre. Pode ser um tranqueira, mas Balaão é um exemplo disso. Negociante da fé. O que ele profetizou se cumpriu. Então, vamos continuar aqui. Então, diz o autor aqui, olha só: a terra se fendeu, tragou a Coré e os demais que contestaram a vocação de Moisés como profeta de Deus. Elias foi exaltado sobre o profeta de Baal, quando eles pereceram no fogo caído do céu. Até mesmo os magos do Egito reconheceram os milagres divinos realizados por meio de Moisés, quando disseram: isto é o dedo de Deus. Está lá em Êxodo 8:19. Então a palavra de Deus, ela age com sinais. Mas eu não vejo sinais hoje. Sabe qual é o maior sinal que você vê? Uma conversão de uma alma. Esse é o maior sinal que nós vemos hoje. É uma alma a ser convertida, ser tocada pela palavra de Deus. Caminhando aí. Declarações proféticas eram escritas. Muitas declarações proféticas eram transmitidas oralmente, outras eram registradas, sendo registros considerados declarações do próprio Deus. E as palavras escritas de Moisés foram consideradas dotadas de autoridade divina. Não se esqueça da tua boca o livro desta lei. Está lá em Josué 1:8. Está escrito, Josué. Não esqueça o livro da lei de Deus. Deus mandou falar. Josué foi sucessor de Moisés, também escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Josué 24:26. Quando o rei queimou a primeira mensagem escrita por Jeremias, Deus enviou o profeta e ordenou que toma outro livro, outro rolo e escreve. E aqui eu fico com dó do coitado do secretário de Jeremias, né? Tinha escrito tanto, o rei queimou o rolo, agora Jeremias só tem que escrever tudo de novo. E escreveu mesmo, escreveu tudo de novo. Escreveu tudo de novo. Não deixou faltar nada. Está lá em Jeremias 36:28. O profeta Isaías recebeu uma ordem: toma um grande rolo e escreve nele. Isaías 8:1. Eu não sei por que as pessoas questionam a autoridade do Velho Testamento com a palavra de Deus. Se você tem os textos bíblicos que comprovam isso. E não falta é doido para trabalhar contra, não. O que não falta é doido para isso.
Abacuque receber essa ordem da parte de Deus, escreve a visão, torna-se bem legível. Abacuque 2:2, olha Abacuque, escreve a visão. Então o Velho Testamento é inspirado por Deus, como o Novo Testamento é inspirado por Deus. Não existe dificuldades para a igreja do Senhor Jesus Cristo crer nisso. Mas nós temos hoje homens, se diz homens de Deus, que é influente na mídia, que questiona a veracidade do Velho Testamento. Não, que o Velho Testamento é um Deus irado, é o Deus da carnificina, o Novo Testamento é o Deus de amor. Não, o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é o Deus do Velho Testamento. Deus não muda. E a palavra de Deus também não muda. A palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, ela apresenta para nós a salvação em Cristo. O que mais a gente aprende aqui? Vamos caminhando aqui. Daniel ficou sabendo que o exílio babilônico de seu povo estava chegando ao fim, a ler o quê? As profecias de Jeremias. Daniel, lendo lá, falou assim: eu entendi pelo livro do profeta Jeremias, capítulo 9, Daniel lá, estava lendo a profecia, entendi que o cativeiro acabou. Está na hora de voltar para casa. Agora, nós como profetas de Deus, irmãos, todos os cristãos, nós temos que entender que os fins dos tempos está próximo, pelas escrituras sagradas. Agora, tome cuidado com o que está acontecendo no mundo evangélico hoje. Eu dou tanta risada, que você vê tanta barbaridade. Escatologista é uma maravilha, né? Meu Deus do céu, essa guerra lá de Israel lá, é a guerra de Gog e Magog. Então eu estou perdido, porque a igreja foi arrebatada e eu fiquei. Porque se eu interpretar a Bíblia como deve ser interpretada, lá conforme diz Ezequiel, a guerra de Gog e Magog vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Aí o outro fala assim: não, é os fins dos tempos da era amilenista. Esse é o princípio das dores. Já vamos entrar na grande tribulação. Aí eu fico preocupado com essas colocações, né? Porque a igreja, Jesus falou que a igreja seria arrebatada, porque você pega Apocalipse, lá capítulo 1, 2, 3, você vai ver que as 7 profecias da igreja, capítulo 1 da introdução, capítulo 2 e 3, as 7 cartas das igrejas. Aí no capítulo 4, Jesus vai falar assim: depois destas coisas, das 7 eras da igreja, aí é que vai entrar a grande tribulação. Está aí. Depois dessas coisas, depois da era da igreja aqui nesse mundo. Ou não está escrito no Apocalipse aí? Vamos no Apocalipse capítulo 4 para você ver. Para não ficar na palavra do pregador, que às vezes o pregador, né? Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta do céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois. Agora a pessoa aproveita. Eu não esqueço nunca. Eu já ouvi tanta coisa sobre escatologia, pastor Manuel. Eu já ouvi nos anos 60 que os Beatles era a besta do Apocalipse. Depois era a União Soviética, o comunismo. E tantas coisas mais, né? Depois era o Papa, aquele Papa que fez algumas mudanças, né? Papa João 23, parece que foi. Essas pessoas, elas pegam o texto fora de contexto
E arruma esse tipo de argumento. E tem cristão que acredita, não, mas está na Bíblia Sagrada. Espera aí, vamos analisar a Bíblia Sagrada como palavra escrita, revelada de Deus para nós. Vamos interpretar o texto. Então, essa guerra de Israel lá, vai acontecer, porque eu sempre falo, ó, ali no Oriente Médio, é uma briga de família. E se você entrar em briga de família, você toma cuidado. Se você não pertencer à família, toma cuidado, que você pode se enrolar. Ali é filho de Abraão com Quetura, ou é filho de Abraão com Agar, ou é filho de Abraão com Sara. O judeu é filho de Abraão com Sara. O árabe é filho de Abraão com a escrava lá, como é que chamava lá? A Agar. Aí o resto lá é filho de Abraão com Quetura, que Abraão tem um monte de filho depois. Então, briga de família não acaba nunca. Isso aí vai acontecer até. O que nós temos que fazer é ficar firme esperando o arrebatamento da igreja. Isso para nós é sinais. É sinais? Aí sim. Opa, guerra, rumor de guerra, o negócio está apertando, tá? Sinais para nós. As pestes estão aí, tá tudo aí. Cientista preocupado com o vírus da gripe, quando que vem já vai ter que mudar a vacina de novo. E fazer o quê? O sol, né? Quem já pensou, seja sincero, de ver rios na Amazônia secar? Peixe morrendo de sede. Com tanta água. Irmãos, isso é sinal para nós. Opa, espera aí. A palavra de Deus está se cumprindo. Então, vou ajeitar minha vida com Deus, colocar no altar do Senhor, porque Jesus está voltando. Aí sim. Mas pregar esses sinais e interpretar texto da palavra de Deus fora de contexto para determinar certas normas, não, porque olha, está escrito que vai, e espera aí, cuidado com isso. Bom, aí nós vamos caminhando aqui. Os escritos do Antigo Testamento eram profetas, os escritores do Antigo Testamento eram profetas, então eles tinham uma função, como profeta. Amós, todos possuíam o dom de profecia, assim confessou Amós. Eu não era profeta, devido profeta, mas o Senhor me fez profeta. Davi é quem atribuiu a criação na metade dos salmos, né? Ele exercia a função de rei, no entanto, ele testificou: o Espírito do Senhor fala por mim, era profeta. Eclesiastes, você vê lá cantar Salomão lá, você vai encontrar exatamente as visões do que o Senhor deu a Salomão. Lá em Reis, você vai encontrar isso. E as visões, lá em Números 12:6, as visões eram um meio de Deus mostrar ao povo quem eram os seus profetas. Presta atenção nisso aqui. As visões eram um meio de Deus mostrar ao povo quem eram os seus profetas. De que maneira a igreja vai conhecer quem é o verdadeiro profeta de Deus? Quem são os verdadeiros profetas de Deus? Aqueles que pregam a Bíblia Sagrada. Aqueles que falam a palavra de Deus. Aquilo que Pedro falou, os oráculos divinos. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E eu sempre falo, a igreja tem que ser muito atenta na questão dos nossos estatutos. Nossos estatutos deixam bem claro. Você só pode ser fiel com a igreja enquanto a igreja for fiel com a Escritura Sagrada. O dia que a igreja perder o compromisso com a palavra de Deus, você não tem mais compromisso nenhum com a igreja. E agora, como é que fica? Essas pessoas que reivindicam o título para si de profeta de Deus, por status, não por chamado, mas por status. A pessoa falou para mim assim: pastor, eu vou
Quero que eu conhecer sua igreja e pregar um dia aí. Sabe que o meu ministério é um ministério coach, né? Falei, rapaz, aqui nós somos garrucha. Coach, né? Conheço coach e revólver, né? Espingarda. Nós somos garrucha aqui. Então, que negócio é esse, rapaz? Meu Deus do céu. Showman, showman. O homem show. Espera aí. A igreja não é para ter espetáculo. A igreja é para as pessoas fazerem uma introspecção. Espera aí. Ouvir a palavra de Deus e falar, espera aí, como é que está a minha vida com Deus? O que Deus quer de mim? O que eu estou fazendo para Deus? O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Veja bem aqui. Embora Daniel fosse estadista, o próprio Senhor Jesus denominou como profeta, lá em Mateus 24:15. Se Jesus diz que Daniel era profeta, quem somos nós para dizer que não, irmãos? Se Jesus falou que Daniel era profeta, lá em Mateus 24:15. Agora as pessoas... tem as profecias de Daniel, mas Daniel não era profeta, era estadista. Mas ele era um profeta de Deus. Moisés, o grande legislador, libertador de Israel, é denominado profeta, Deuteronômio 18:15, Oséias 12:13. Josué, sucessor de Moisés, era considerado profeta de Deus, Deuteronômio 34:9. Samuel, Natã, Gade foram profetas que escreveram 1 Crônicas 29:29, da mesma forma que Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então o Velho Testamento é inspirado por Deus. Não podemos, irmãos, fugir do que a Bíblia ensina. Embora existam escolas hoje que sejam contrárias, existem pessoas que são contrárias, mas a Bíblia deixa bem claro para nós que o Velho Testamento é inspirado por Deus, porque homens de Deus escreveram para nós. E tudo que é escrito para nós estamos aprendendo segundo o texto desse livro aqui, baseado em 2 Timóteo 3, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça de Deus. Deus nos chama pela sua palavra, nos comissiona pela sua palavra, nos ensina pela sua palavra, nos direciona pela sua palavra, e aí eu vou com o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como os cristãos não irão caminhar nesse mundo sem a palavra de Deus? Que direção a pessoa vai ter? Que direção a pessoa vai seguir? Aí vai fazer o que Jesus falou. Se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no barranco. Sem palavra, sem porta-voz de Deus, a coisa complica, irmãos. A coisa complica. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Aí o autor diz aqui, manteve-se um registro oficial dos escritos proféticos. Então, é comprovado os registros desses escritos proféticos por Moisés, por Samuel, por Esdras, por tantos escritores que escreveram e guardaram para nós, salmista Davi. Está tudo escrito para nós, a respeito de Josué, está escrito que acrescentou a compilação existente, em Josué 24:26. Outra coisa nós vemos aqui que Samuel escreveu, acrescentou as palavras no livro, lá em 1 Samuel 10:25. Samuel fundou a escola de profetas, os filhos dos profetas. A história de Davi havia sido escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. A história de Salomão registrada por Natã, Aias e Ido, 1 e 2 Crônicas 9:29. O mesmo aconteceu no caso da história de Roboão, Josafá, Ezequias, Manassés e outros tantos livros e tantas pessoas que Deus usou para deixar registrado para nós. E para encerrarmos, diz aqui, olha, na época do exílio babilônico, no século VI a.C., Daniel se referiu à compilação dos escritos proféticos, dando o nome de livros, Daniel 9:2.
De acordo com Ezequiel 13:9, havia um registro oficial dos verdadeiros profetas de Deus. Os verdadeiros profetas de Deus. Vamos ler Ezequiel capítulo 13, versículo 9, para nós encerrarmos nossa parte. Ezequiel capítulo 13, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ezequiel 13, 9. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. A Bíblia só registra a verdade, irmãos, não registra mentira. Como muitos querem que a Bíblia tenha erro. Não, Deus não permitiu. Deus não permitiu que fosse escrito. Para o seu povo ser um povo diferenciado, tinha que ter verdades que dirigisse o povo. E é o que acontece com nós hoje. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus, somos orientados pela palavra de Deus, escrita, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, 20. Vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre fundamentos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Edificados, estamos alicerçados, firmados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Novo Testamento e Velho Testamento, um completando o outro. Então, se você ouvir alguma coisa ao contrário, repudie. Não é verdade. A verdade você tem na sua mão, que é a palavra de Deus revelada para você e para mim, para irmos para os céus. Amém, irmãos? Vamos tomar água aí. Paz do Senhor para todos. Amém. Vamos colocar em pé, vamos fazer uma pequena oração. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu nome, glorificamos a ti, Pai. Nos encaminha, nos dirige, nos conduz, Pai, no estudo, no ensinamento. Abra nossa mente e nosso entendimento. Nos dê graça, Senhor, para conhecermos a Ti, para conhecermos a Tua palavra. Ilumina pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra nossa mente, a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, nos encaminha em tudo, meu Pai. Nos ilumina pelo Teu bom Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Dando continuidade aí à aula passada, página 23, para quem pegou o que eu imprimi aí, na página 23, aí eu destaquei, está em destaque aí a laranja, amarelo. Todos encontraram? Página 23, começa a teologia reformada. Amém? Estejamos lendo então. A teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus, de modo algum. Bom, dando sequência aqui, ele agora, depois de falar um pouco, ele faz um resumo do que ele está dizendo. Aqui nesse resumo está o que ele defende. Ele defende uma ideia, ele apresenta mais duas ideias diferentes, mas aqui ele defende essa daqui. A ideia que ele defende que a teologia reformada. O que é a teologia reformada? Quando a igreja cristã sofreu a reforma lá por ano de 1500 e alguma coisa, através de Lutero, Calvino e Zwinglio, então se formou uma ideia, trouxe-se algum ensinamento refutando o que a Igreja Católica por mais de 1000 anos havia imposto sobre a membresia, tá? Então essa teologia reformada defende o seguinte, que é possível conhecer a Deus, mas não na sua totalidade. Então ele tem aqui um palavreado que ele diz assim, olha, Deus é conhecido, porém incompreensível.
Então você conhece algo de Deus, mas não o compreende totalmente. Ou seja, no âmago de Deus, todo o ser de Deus, o absoluto de Deus, o ser perfeito de Deus, existe um mistério ali que ninguém consegue penetrar, ninguém conhece, a não ser as duas pessoas da Trindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Entre eles existe um conhecimento total, e esse conhecimento total não é passado para nenhuma criatura. É isso aqui que ele está defendendo. Então, o nosso conhecimento vai até onde Deus permite que a gente tenha. Ou seja, dentro dessa teologia, desse pensamento aqui, não é o homem que investiga e conhece Deus. Não é isso. Dentro desse pensamento aqui, é Deus que vai até o homem, Deus que toma a iniciativa e Deus se revela. É Deus que se revela a você, e não você que vai lá e consegue conhecer Deus. É Deus que se deixa conhecer, tá? Então, embora você tenha um conhecimento exaustivo, porque dá um trabalho danado para estudar sobre Deus, né? É exaustivo por causa disso, né? Dá um trabalho, cansa. Mas na totalidade você não consegue. Você consegue conhecer em partes. E isso que você consegue conhecer já é o suficiente, principalmente para o maior tema tratado dentro da Bíblia. E qual que é o maior tema tratado na Bíblia? A salvação do homem. Então o nosso conhecimento que Deus permite que a gente tenha é com o único objetivo de obter a salvação da alma. Tá? Se você não atingir isso daí, tudo é em vão. O importante é a salvação da alma, e para isso Deus dá o conhecimento necessário para nós. Ter esse conhecimento de Deus seria equivalente a compreendê-lo, e isso está completamente fora de questão. Ele vai usar aqui uma palavra em latim: finitum non possit capere infinitum, quer dizer, o finito, nós somos finitos, não conseguimos compreender o infinito. Então existem algumas palavras dentro dessa teologia que jamais você vai conseguir na sua totalidade. Então, Deus é o Deus que se esconde, o Deus oculto, e vai por aí afora, né? Ademais, o homem não pode dar uma definição de Deus no sentido exato da palavra, mas somente uma descrição parcial. Por que isso, hein? Porque Deus é Espírito. Então tudo que a gente conhece sobre Deus, que a gente ensina sobre Deus, a gente ensina e usa métodos humanos, que Deus permite para a gente entender e compreender. Quando eu digo assim, olha, Moisés viu a Deus pelas costas, você tem que entender o seguinte: Deus não tem costa. Quando você vê a expressão lá, os olhos de Deus estão em toda parte, Deus não tem olhos. Ele está em todo lugar, mas Ele não tem olhos. São expressões para a gente ajudar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então tudo que você imaginar não chega nem perto do que é Deus mesmo. Por isso que esse conhecimento aqui, ele vai dizer assim, que é um conhecimento imperfeito, não é na sua perfeição total. Uma definição lógica é impossível, porque Deus não pode ser consubstanciado de forma sumária debaixo de algum gênero mais alto. Sabe que esse negócio de... O que você já parou para pensar o que é isso? Consubstanciado? Pois eu vou até ler aqui de novo aqui, ó. Uma definição lógica, quer dizer, lógica é dentro da razão, né? É impossível, porque Deus não pode ser consubstanciado. Quando os reformadores fizeram a bendita reforma, a Igreja Católica tinha um ensinamento sobre a Santa Ceia, que recebe o nome de transubstanciação. O que é isso, transubstanciação? É dizer que o vinho se transforma em sangue, e o pão
se transforma em carne, ao pé da letra. Aí os reformadores disseram, não é bem assim, não é isso, não acontece isso. Aí veio Lutero e usou a palavra consubstanciação, que diz que não se torna sangue e o pão não se torna carne, mas está com. Aí veio Calvino e disse, não, o presbiterianismo entende que é simbólico. Então, matéria nenhuma você consegue realmente transformar e dizer, olha, isso aqui é Deus. Se tornaria uma idolatria. Veja só que, se você levar mesmo ao pé da letra, se você achar que o vinho se torna sangue, você vai estar praticando, em última análise, idolatria. Então, por isso que fica somente no simbólico. Então, tudo que você pega nessa terra, lá na frente ele vai dizer assim, ó, sentido análogo, analogia, que serve para me ensinar, mas está longe. Então Deus é espírito, ele não é parte humana. É isso aqui que ele vai estar ensinando. Contudo, o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser adquirido graças à autorrevelação divina. O que é autorrevelação? Ele se autorrevela, é ele que toma a iniciativa. Voltando lá em Gênesis, Deus criou o homem perfeito. O homem nunca vai onde mora Deus, é Deus que vem onde mora o homem. Deus colocou o homem no jardim, o homem e a mulher, e vinha antes da queda no jardim. O homem jamais saiu do jardim para ir onde estava Deus. Isso no estado de perfeição, dentro daquele limite que a criatura foi criada dentro de um estado de perfeição, que não é a perfeição total, tá? Aí o homem cai, o homem peca. Quem é que toma a iniciativa de ir atrás do homem? É Deus. Nunca o homem toma a iniciativa para ir atrás de Deus, é Deus que toma a iniciativa para ir atrás do homem. Então, ele tem um bom argumento para dizer assim, ó, Deus se auto-revela. E vai ter muita coisa na Bíblia para defender essa tese, essa posição. E ele se auto-revela, e somente pelo homem que se aceita isso com fé semelhante a de uma criança. Ou seja, ele se revela, mas somente para aquele que se torna uma criança. E nós já estudamos em soteriologia que fé é um dom de Deus, não pertence a você, é Deus que deu para você. E além disso, você precisa nascer de novo, você nasceu de novo, né? Então, igual a fé de criança. A religião necessariamente pressupõe tal conhecimento. O que é uma pressuposição? Não é algo que você pega e traz aqui, ó, tá vendo, estou te mostrando aqui, ó, tá aqui, ó, tá provado. Não, você pressupôs isso. Quando eu digo assim, ó, Deus existe, a Bíblia diz que Deus existe, é uma pressuposição, não é uma prova científica. Assim como esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui, não é uma prova científica, é uma pressuposição. A Bíblia pressupõe isso e nós estamos caminhando nisso. Esse conhecimento é a mais sagrada relação entre o homem e seu Deus. Relação na qual o homem tem consciência da absoluta grandeza e majestade de Deus como ser supremo e de sua completa insignificância e sujeição ao Altíssimo e Santo Ser. Então, dentro dessa relação aqui, eu entendo que Deus está no mais alto grau e eu estou bem lá embaixo. Ou seja, em outras palavras, Ele é criador e eu sou criatura. Ele é tudo e eu sou pó e cinza. Eu dependo dele e ele não depende nada de mim. Porque existe um pensamento teológico que Deus criou o homem porque ele tinha falta de alguma coisa, ele tinha falta de companheirismo, ele criou o homem. Mas misericórdia, sabe o camarada que casou porque estava sentindo falta de ou a mulher, né? Não, a pessoa casou porque estava sentindo falta de um cônjuge, estava se sentindo abandonado. Aí depois que ele ou ela se casou, percebeu que entrou numa grande roubada, né? Antes só do que mal acompanhado. Já pensou se essa teologia que Deus estava com falta de alguém e criou o homem, então ele arrumou uma confusão grande para si mesmo, né?
Então essa teologia é furada. Então Deus criou o homem porque ele quis criar, ele não tinha falta de nada, ele é autossuficiente. Tá? Hã? Deus teve que mudar, né? Aí você entra na teologia reformada que diz que Deus não muda, né? E se isto é verdade, segue-se que a religião pressupõe o conhecimento de Deus no homem. Se o homem fosse deixado absolutamente nas trevas a respeito do ser de Deus, ser-lhe-ia impossível assumir uma atitude religiosa. Não poderia haver reverência, piedade, temor de Deus, serviço de adoração. Então, tudo que existe de bom dentro do homem, que o homem consegue fazer de bom, é porque Deus vem até o homem e dá essa condição. É Deus que condiciona tudo isso. Agora, terminado então esse pensamento, que é o pensamento que ele defende, ele vai apresentar pensamentos contrários. É por isso que é difícil estudar, porque você estuda não somente o pensamento daquilo que você concorda, você estuda o que você não concorda também, tá? Para escolher. É para escolher. E tem teólogo que é o seguinte: tem teólogos aí que ele lança vários pensamentos, mas ele não se decide por nenhum. É o Zé do Muro. O Zé do Muro. E aí ele não se decide por nenhum, ele deixa por sua conta, pela conta do leitor. Mas ele usa uma linguagem tão complicada, e isso já é próprio dele mesmo, porque qualquer coisa fica fácil dele mudar de opinião. Não, é que você não entendeu o que eu quis falar. Não, esse autor aqui, ele se posiciona, tá? Ele tem uma linha de pensamento, ele apresenta as outras e ele se posiciona. Agora o que nós vamos estudar aqui, olha só. Tópico B aí. Negação da cognoscibilidade de Deus. É uma palavrinha complicada, mas que traduzindo para o nosso bom português aí, já está em português, né? Mas está um pouco complicado. É conhecimento. Existe um grupo de teólogos que nega que pode se conhecer a Deus, ou seja, para eles não pode se conhecer a Deus em hipótese nenhuma. E aí, para não fazer muita coisa na sua cabeça aí, vamos ler um texto em Eclesiastes. Bom, aí complicou, se eu vou ler Eclesiastes para clarear o texto, aí você pode falar assim, olha, mas o escritor aqui escreveu quando ele estava desviado, aí, né? Aí, em vez de trazer luz, vai trazer mais confusão ainda, né? Mas no capítulo 2 de Eclesiastes, e aqui Salomão escreveu já quando ele já estava numa idade bem avançada, no versículo 12, ele diz assim, ó: então passei a contemplação da sabedoria, e dos desvarios, e da doidice. Presta bem atenção aqui que ele coloca 3 nomes aqui, e esses 3 nomes, um não tem nada a ver com o outro. Sabedoria, ser sábio, ser expert nas matérias no que diz respeito a Deus. E ele diz aqui que ele passou a contemplar essa sabedoria. Afinal de contas, você sabe que ele recebeu sabedoria de Deus através de uma oração, através de um pedido, e Deus falou para ele, ó, vou te dar sabedoria tal que antes de você não teve e nem depois de você haverá. Então, biblicamente falando, somente existe um mais sábio na terra do que ele, que foi Jesus Cristo. Mas tirou Jesus Cristo, não teve homem mais sábio do que Salomão. E ele disse aqui que ele estava contemplando a sabedoria, mas ao mesmo tempo que ele contemplava a sabedoria, ele começou a contemplar os desvarios e a doidice. São coisas contrárias. Doidice, olha só, tolice, é totalmente contrário à palavra sabedoria. Então veja aqui que ele vai contemplar a doidice e os desvarios, e vai chegar na seguinte conclusão: a sabedoria é excelente, é coisa boa. Então você estuda o errado para entender que o certo é coisa boa,
É coisa tremenda, tá? Então, por isso que a gente vai estudar um pouco dos desvarios teológicos. E é uma doidice isso que a gente vai estudar aqui, sabe por quê? Primeira coisa, o que é teologia? Definição de teologia. Definição de teologia simples é a ciência que estuda Deus. A ciência que traz um conhecimento sobre Deus. Então, esse teólogo, afinal de contas, eles são teólogos, né? A princípio eram, né? O Kant era, os outros aqui que ele vai citar, alguns eram teólogos. Ele começou a estudar Deus, e no final, ele falou assim para você: olha, não, é impossível conhecer Deus, mas ele não vai estudar uma ciência que traz conhecimento de Deus e chega à conclusão que não dá para conhecer Deus. Não é uma coisa maluca? É uma maluquice, rapaz. É uma coisa sem nexo, né? Mas como que esses camaradas chegaram? Então vamos lá. A possibilidade de conhecer a Deus tem sido negada sobre diferentes bases. Então não é somente uma pessoa que nega. Veja só que uma boa parte é teólogo e outra boa parte é filósofo. E muitas das vezes é os dois. Ele se torna teólogo e vira filósofo também. Geralmente essa negação se baseia nos supostos limites da faculdade cognitiva humana, embora se apresente de diferentes formas. Bom, como que ele chegou a essa conclusão? Analisando a capacidade humana de aprendizado, que é muito limitada. Então, como que um homem que tem a sua base mental, espiritual, tudo que você imaginar, ilimitada, vai conhecer o Deus que está a anos-luzes acima do homem criatura? Então, eles chegam para você e falam: eu estudei, cheguei à conclusão que não dá para conhecer. Por quê? Porque o nosso conhecimento é muito limitado. Mas presta bem atenção que dentro do pensamento que o autor aqui está trazendo a gente, ele diz para você: olha, em hipótese alguma você vai conhecer a Deus na sua totalidade, você vai conhecer aquilo que Deus permite você conhecer. E aquilo que Deus permite você conhecer, dentro da sua necessidade, é totalmente verdadeiro. Embora não seja completo, mas é verdadeiro, tá? A posição fundamental é de que a mente humana é incapaz de conhecer qualquer coisa que esteja além e por trás dos fenômenos naturais, e portanto é necessariamente ignorante quanto às coisas supersensoriais e divinas. Então esse tipo de teólogo, filósofo, ele não nega os fenômenos. Existe um fenômeno. O que é um fenômeno? Fenômeno é um milagre, né? Olha só, aconteceu um milagre em São Caetano, pessoas estão se convertendo, está acontecendo cura, pessoas estão mudando de vida, isso é um fenômeno. Fenômeno, tudo que você pegar na Bíblia lá, que a Bíblia relata, são fenômenos. O teólogo que foi por esse lado, ele não nega o fenômeno, mas para ele, que é um pesquisador, ele precisa de provas palpáveis. Bom, o poder que está gerando um milagre, o poder que está convertendo vidas, você pode pegar ele, materializar e trazer na minha mão para mim, examinar ele? Você fala: não, de jeito nenhum. Afinal de contas, o próprio Deus, ele se auto-revela, mas ele não se lança na tua mão para você levar ele num laboratório e examinar ele. Por quê? Porque ele é criador, ele não é criatura. Então nenhum fenômeno, por mais grandioso que seja, você não vai pegar aquilo que está subjacente, aquilo que está produzindo ele, e pegar ele, materializar ele e trazer: está vendo aqui, eu vou provar aqui. Não, você tem a sua experiência, você sabe que foi Deus que realizou o milagre, conta o testemunho que Deus realizou o milagre. Mas se o camarada quiser ser cético nesse assunto aí, ele vai ser. Por quê? Porque você não vai materializar o negócio para ele examinar.
É isso. Aí, esse teólogo, olha só, presta bem atenção que nós estamos examinando que ele é um teólogo. Ele pega dentro das próprias escrituras, não que lá esteja escrito transcendente, mas existem vários textos que fica subentendido a transcendência de Deus. E quando nós estamos falando de transcendência de Deus, nós estamos falando sobre aquele texto que Isaías fala assim, que o profeta no Antigo Testamento fala assim, olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como a terra está distante do céu, o céu está muito distante da terra, assim os meus caminhos estão distantes dos vossos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque assim como o céu está longe da terra, assim os meus pensamentos estão tão longe do teu, é muito diferente. Ou seja, o Criador é em tudo diferente da criatura. E aí você começa a analisar a transcendência de Deus, e ela é bíblica, embora não apareça escrito dessa maneira, mas está subentendida em vários textos das Escrituras, que Deus é transcendente. E o teólogo começa a pegar essa transcendência de Deus, e começa a examiná-la. Aí ele vai na filosofia, e na filosofia, ele encontra um ensinamento lá já nos antigos gregos que pesquisavam muito, um ensinamento que significa agnosticismo. O que é agnosticismo? O contrário de gnose. Gnose é conhecimento. O a, colocado na frente do gnose no grego, significa negação. Ou seja, é impossível dentro dessa filosofia conhecer o Supremo, o Ser Supremo. Então essa filosofia agnóstica não nega a existência de Deus, mas usando a transcendência, coloca ele num lugar bem distante, tão distante, que ele criou tudo aqui na terra, mas largou aí, ó, deu corda no relógio e falou, ó, se vira aí pessoal, eu estou bem longe de vocês. E aí, através dessa linha de pensamento, ele chegou à conclusão que não se consegue conhecer nada de Deus, nada. Lembra que na aula passada eu falei que dentro dessa linha de pensamento aqui do Berkhoff aqui, você tem que guardar duas palavrinhas. Uma é transcendência e outra é imanência. Uma é contrária à outra. Transcendência fala que Deus está num lugar muito distante, que é totalmente diferente da criatura, e a imanência diz que Deus está com a criatura. Ou seja, Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo ele desce até a criatura e se revela para a criatura. Ele não é a criatura, mas está com a criatura. E aí dentro da teologia reformada você vai ter a doutrina da providência, né? Você vai ter outras doutrinas para embasar esse ponto de vista. Isso é complicado assim, mas a gente tem exemplos simples. Sobre um exemplo simples assim, perguntaram para uma irmã simples, sábia, porém simples, e fizeram a seguinte pergunta para ela: qual é o tamanho do teu Deus? E ela deu a seguinte resposta: olha, meu Deus é tão grande, que o céu dos céus, todo o universo e a terra não pode conter ele. E isso quem falou foi Salomão. Foi Salomão que falou isso. Mas ao mesmo tempo, ele é tão pequeno, que cabe dentro do meu coração. Ou seja, a resposta dela colocou transcendência e imanência, que são ideias contrárias, no mesmo ser, e calou a boca de quem estava perguntando. Deus é transcendente e imanente. Aí trazendo uma linguagem mais simples, assim fica mais fácil de entender, né? Mas eu não posso somente ficar na linguagem simples, porque quando se estuda teologia, tem umas palavrinhas complicadas e faz parte do estudo. Então, vamos ter paciência aí e vamos
seguir no ensinamento. Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó. Em regra, os agnósticos não gostam de ser rotulados de ateus. Presta bem atenção que em aulas passadas nós estudamos aqui que o pensamento de Berkhoff, ele coloca agnósticos e ateus no mesmo parâmetro. Mas os agnósticos não se dizem ateus, eles dizem que Deus existe, mas, no entanto, não se consegue conhecer nada dele. Que no fim da história vai dar a mesma coisa, porque se Deus está distante, então, o que adianta? Vai mudar o quê? Entre a pessoa acreditar que ele existe ou ser ateu? Não vai mudar em nada, né? Afinal de contas, ele está distante mesmo, não está se importando comigo, então, vamos comer e beber que amanhã nós vamos morrer. Desde que eles não negam absolutamente a existência de um Deus, mas declaram que não sabem se ele existe ou não. E, mesmo que exista, não estão certos de terem algum genuíno conhecimento dele. E, em muitos casos, negam de fato que possam ter algum real conhecimento dele. Mas por que eles negam? Porque dentro de uma lógica humana, uma razão humana, uma ciência humana, e essa ciência humanista vai dizer que eu só posso estudar algo que eu levo para o laboratório. Então tudo aquilo que vai ser alvo da minha investigação, eu tenho que materializar e levar para o laboratório. Então, dentro de um pensamento abstrato, tudo que é abstrato, eu não levo para o laboratório. Quando eu falo assim, ó, o amor de pai, o amor de mãe, tá bom, mas cadê o amor de pai e de mãe para mim levar para o laboratório e estudar ele? Você pode estudar os fenômenos, mas a partir do momento que no pensamento deles assim, ó, eu estudo o fenômeno, mas eu não consigo estudar o que está adjacente a esse fenômeno, então ele lança fora o fenômeno, então para ele passa a não existir milagre, ele não nega o milagre, mas fala, mas para mim não existe, porque eu não consegui provar. Mas a fé é totalmente contrário a isso, né? A fé parte do princípio que não que eu vou ver para crer, mas eu vou crer e amanhã eu vou ver. A fé é isso, né? Aí ele vai dar aqui, eu destaquei em laranja aí. Hume tem sido chamado o pai do moderno agnosticismo. Bom, o negócio, essa matéria começou a ser estudada antes da primeira vinda de Cristo, antes da era cristã. Os filósofos gregos já estudavam isso. Mas com o passar do tempo, o negócio cai na velhice, mas aparece um cara para dizer, olha, descobri algo novo. Mas como diz Salomão, não tem nada novo. Eles só inventam um outro nome. Então aquele negócio, ó, nós estamos na nova era. Não, de nova era não tem nada. É a velha mentira do diabo. Somente faz uma reforma, inventa uma palavrinha difícil lá, investe a ideia antiga numa palavrinha difícil agora e fala que é novo, mas de novo não tem nada. Então, Hume é o pai do moderno agnosticismo. Ele não negava a essência de Deus, mas afirmava que não temos um verdadeiro conhecimento dos seus atributos. Lá na frente, se você continuar o curso, se tiver paciência para continuar o curso, vai ter um capítulo para falar somente de atributos. O que é atributos? É aquilo que a Bíblia atribui a Deus. Não somente a Bíblia, mas quando você vai estudar a dogmática, as doutrinas da igreja, tem muita coisa que não está na Bíblia, mas que a igreja atribui a Deus. Então são coisas que é atribuído a Ele. A princípio, dentro da Bíblia, o próprio Deus se atribui a si aquilo lá. Quando eu digo assim, olha, a Bíblia diz assim, ó, Deus é amor. Ela está fazendo uma afirmação, amor é um atributo, e nós aceitamos que Deus é amor. Agora o camarada que é contrário à ideia que Deus é amor, ele levanta as objeções. Não, você está me dizendo que Deus é amor, mas acontece um monte de tragédia no mundo, e olha, você vê o que está acontecendo com as criancinhas lá na faixa de Gaza, estão morrendo inocentemente, então Deus não é amor. Então em tudo que você pega no reino humano, sempre tem a contradição.
e você não tem como negar a contradição. Mas para você, Deus é amor. E está acabado. Tá? Mas amor é um atributo abstrato. Você não leva o amor. Você pega, então, o maior exemplo de amor para nós abaixo de Cristo. Tirando de Cristo fora, o maior exemplo de amor para nós é o amor de mãe. E quando você vai analisar o amor de mãe, está longe da perfeição. Por quê? Porque a mãe dá a vida pelo seu filho, mas não dá a vida pelo filho da vizinha. Não, ela defende o filho com unhas e dentes, mas o filho da vizinha não. Então veja que esse amor, ele é falho, mas é o maior exemplo de amor que nós temos na sociedade, entre nós. E aí então eu pego e tiro o negativo. Ele vai falar aqui que sempre quando a gente vai atribuir alguma coisa a Deus, a gente tira então o negativo. E o negativo é tirado como? Bom, pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre? Dificilmente, mas existe umas malucas aí que joga o filho no lixo, não tem? Aí você tira do amor então, quando vai atribuir a Deus, você tira o negativo. Ó, a mulher pode até acontecer de esquecer do filho, mas Deus não esquece de você. Então, toda comparação que você vai fazer, você é obrigado a tirar o negativo. Aí por isso que o teólogo agnóstico, o filósofo agnóstico, vai contra você, porque você está tirando o negativo. E a discussão aí vai longe, a discussão aqui é longa, vamos caminhar. Na página 25 eu destaquei aí, ó, porque ele conversou bastante sobre esse assunto, foi longo, ele analisou de maneira até um pouco profunda essa doidice, né, que isso é uma maluquice. O cara é teólogo, vai estudar Deus, depois pega e chega à conclusão que não dá para conhecer Deus, ele não, é igual aquilo lá, é aquilo que Paulo escreveu lá. Olha, Deus tornou a sabedoria desse mundo em loucura, porque pela sabedoria desse mundo não se consegue conhecer Deus. Porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, dentro da filosofia, a cruz de Cristo é loucura, mas para nós é o poder de Deus que nos salva, que nos liberta. Aí ele vai falar assim: além das formas indicadas acima, o argumento agnóstico tem assumido várias outras, das quais as seguintes são algumas das mais importantes. O homem só tem conhecimento mediante analogia. Conhecemos somente aquilo que tem alguma analogia com a nossa natureza ou com a nossa experiência. Mas embora seja verdade que aprendemos muita coisa por meio de analogia, também aprendemos por contraste. Então, na nossa deficiência, na nossa pequenez, Deus permite então, e a Escritura é cheia de analogia, fazer analogias. Então faça-se a analogia do amor de mãe. Aí você é obrigado a tirar a imperfeição desse amor que está na mãe. Porque queira ou não queira, uma das maiores analogias para se aprender sobre Deus é o próprio homem. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você estuda o próprio homem para entender alguma coisa de Deus. Por isso que dentro das Escrituras vai ter, muitas vezes você encontrando, estão falando assim, ó, o pé de Deus, a mão de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, uma teofania, o anjo apareceu e lutou com Jacó, Deus apareceu em figura humana. Mas você sabe que Deus não tem parte humana nenhuma, Ele é Espírito. Então você começa a fazer analogia, comparações. E a comparação do homem você faz até para aprender sobre a Trindade. Você divide o homem em duas partes, alguns dividem em duas partes e outros dividem em três partes. Aí dentro da triologia humana, você vê a triologia divina, a Trindade divina. Mas tudo isso é por analogia. E você materializa isso
Não, você não materializa. E você não materializando, o agnóstico fala: não, eu não aceito, porque não dá para mim apalpar com as minhas mãos. Mas fé não apalpa nada. Fé acredita mesmo não tendo nada na mão. Aí entra a tua experiência ajuda. Tá bom, você está falando, mas eu tenho experiência. O cego lá que foi curado por Cristo, os camaradas cegos colocaram ele na parede, e ele não podia responder: não sei quem é Cristo. Não, ele me curou, mas não sei quem é, não vi. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu era cego, agora eu estou vendo. Então a tua experiência, ninguém toma, ninguém tira. Você não materializa ela, mas você tem. E queira ou não queira, todos nós temos alguma experiência com Deus. A minha não é a sua não é a minha, mas cada um de nós temos a nossa experiência com Deus. Em muitos casos, as diferenças são precisamente as coisas que chamam a nossa atenção. Os escolásticos, olha, agora ele coloca outra coisa aqui, a gente já falou em outras aulas quem era essa turminha aqui. Os escolásticos são os teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana, que ficaram no lugar de Santo Agostinho e desbancaram a filosofia de Santo Agostinho. Eles desbancaram e colocaram uma outra filosofia, tá? Dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Cristã. Os escolásticos falavam da via negationis, pela qual eles, em seu pensamento, eliminavam de Deus as imperfeições da criatura, ou seja, tudo aquilo que a gente vai fazer por analogia, nós fazemos a analogia, mas ao mesmo tempo a gente tira a imperfeição, porque o homem, além de criatura, está manchado com o pecado, e a gente precisa tirar a imperfeição. E falar: olha, essa analogia, você tira a imperfeição, porque quando aplicada a Deus, é totalmente perfeita. Quando fala assim, ó, o amor está em Deus, esse amor não tem erro nenhum, é verdadeiro, é puro, santo, é correto. E quando aplicado ao homem, você sempre tem que tirar o negativo. Além disso, não devemos esquecer que o homem foi feito à imagem de Deus e que existem importantes analogias entre a natureza divina e a natureza do homem. 2. O homem realmente conhece somente aquilo que ele pode captar em sua inteireza. Em resumo, a posição é de que o homem não pode compreender a Deus, que é infinito. Então, se eu consigo aprender somente aquilo que eu consigo na minha inteireza, mas Deus, Ele é infinito. Sendo infinito, então nós vamos cair dentro daquela palavrinha lá: conhecimento e incompreensão. Deus é conhecido, no entanto, incompreendido. Isso está dentro do pensamento de Paulo, quando Paulo passou lá em Atos dos Apóstolos, ele passou lá em Atenas, pregando o Evangelho. E ele passou pela cidade, ele não disse uma palavra sequer, ele somente ficou observando. Aí ele viu entre tantos altares, ele viu um altar ao Deus desconhecido. Aí ele pegou esse gancho aí e falou: ó, tá vendo, esse altar é ao Deus desconhecido? É esse Deus que eu estou pregando. Então Deus na sua inteireza é desconhecido, mas dentro da sua autorrevelação, Ele é conhecido em partes, por mim e por você. Então, é essa a resposta a esse grupo que ele dá aqui. Vamos caminhar aqui e terminar a aula, amém? Página 26. Ele vai levar o argumento dele adiante, aí ele vai chegar num teólogo chamado Karl Barth. Esse teólogo, até onde eu pesquisei, e desde que eu fiz o seminário, eu ouvi falar muito dele, o Ronald, que dava aula no seminário lá em São João Clímaco, ele era um que falava muito dele, tinha um grande conhecimento sobre esse Karl Barth, e ele é de uma linguagem complicada, pensamentos complicados, tão complicado que o Berkhoff, que quando começa a analisar ele analisa já um lado dele, que ele escreve
e que quando lê ele, classificam ele como agnóstico. Por quê? Porque ele vai pegar o pensamento de transcendência e vai falar sobre essa transcendência de uma tal maneira que quem lê ele acaba classificando ele como agnóstico. Mas aqui o Berkhoff dá uma forçadinha na interpretação e dá uma ajudinha para ele. E nessa ajudinha para ele, eu destaquei aqui no final da página 26, aqui, ó. Mas em vista, está em laranja aí, mas em vista de tudo o que Barth tem escrito, é evidente que não é isso que ele quer dizer. Sua afirmação de que, à luz da revelação, vemos a Deus como Deus oculto, não exclui a ideia de que pela revelação adquirimos também muito conhecimento útil de Deus, à medida que ele entra em relação com o seu povo. Vamos entender um pouquinho aqui. O Deus oculto, ele se revela. Dentro da linguagem de Lutero e de Calvino, dentro dessa revelação, Deus continua sendo oculto. Por quê? Porque ele se revela de maneira paulatina, devagar. E ele se revela a cada um de acordo com o propósito dele e dentro daquela capacidade que ele deu para cada um. Então Deus não vai se revelar para você acima da capacidade que ele te deu de compreensão. Paulo fala sobre isso. Que ninguém saiba acima do que convém saber, ou que cada um saiba de acordo com a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então existem certos assuntos que dentro da nossa vida cristã, quando eu comecei lá, eu falei, pô, peraí, isso aqui ainda está muito alto para mim. Mas um dia a gente entende. Você já se deparou com uma palavra que você leu 10, 20 vezes e o entendimento veio agora? Por que isso? Porque Deus se revela de maneira paulatina, é devagar. É tão devagar no nosso pensamento, porque ele se revela dentro do nosso pensamento, que dentro da história da salvação, a história da salvação é uma história que vai de Gênesis a Apocalipse. E Deus foi revelando aos poucos a história da salvação, de maneira tal que nem os anjos sabiam como se daria a salvação. E aí tem aquele texto lá no Novo Testamento que diz que os anjos ficavam assim, escondidos atrás de uma porta, bisbilhotando assim, sabem? O que se estava sendo ensinado na igreja, para aprender sobre a doutrina da história da salvação. Aí eu tenho que descer a lenha nos fogo puro, porque os fogo puro pega esse texto aí e fala que o anjo está aqui na igreja desenrolando o rolo. O anjo não está na igreja desenrolando o rolo coisa nenhuma. Os anjos estavam na igreja para aprender com a revelação dada por Deus dentro da igreja. Até os anjos aprenderam, olha só. Até os anjos aprenderam, apesar do conhecimento deles ser muito maior que o nosso, até os anjos aprenderam com o ensinamento de Deus na igreja, desde Gênesis até nos dias atuais. Então a história da salvação era um mistério, Cristo era um mistério, até que veio Cristo, aí o mistério já não é mais mistério, porque o que é revelado já não é mais mistério. Mas dentro desse pensamento aqui que nós estamos estudando aqui, existe a revelação nas Escrituras, é a revelação máxima, mas dentro dessa revelação, que ele chama de especial, existe uma outra coisa que ele chama de iluminação. A revelação especial está dentro das Escrituras, mas nós só a compreendemos pela iluminação. Ou seja, a gente depende da autorrevelação de Deus e também depende do Espírito Santo vir e iluminar a nossa mente para compreendermos. E dentro disso aí, então, existem as brigas teológicas, porque cada um entende de um jeito. Mas, em toda briga teológica, você tem que deixar a Bíblia decidir. É a Bíblia que decide. A palavra que decide. A Bíblia que traz a definição. E assim então,
nós terminamos essa parte dessa aula, tá? Na próxima aí a gente vai continuar na página 27, na autorrevelação, requisito de todo conhecimento de Deus. Aí ele vai voltar no ponto que ele defende e expandir esse ponto que ele defende, tá? Vai demorar um pouco. E aí a gente fala de uma maluquice, que os teólogos pegaram a palavra imanente e conseguiram transformar essa palavra imanente em uma maluquice que leva o sujeito à idolatria. Também tem essa, tá? Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando. Pai, leva o teu povo em paz para casa, encaminha o teu povo, encaminha a tua igreja, encaminha a tua casa. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda a tua casa. Senhor, nos ajuda a digerir o teu ensinamento. Deus, se auto-revela a nós, meu Pai. Nos leva no conhecimento, na fé, no amor, na esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.